Pessoal, vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que a gente quer num cavalo depois dos primeiros dias de doma. Esse potro aqui está com 45 dias de doma aproximadamente, certo? E a gente quer, por exemplo, vou dar alguns exemplos de coisas que a gente quer nesse período e dar algumas dicasinhas breves assim de como que a gente faz, tá bom? Então, uma coisa a gente quer que esse potro ele esteja bem manso na questão da colocação dos equipamentos, ok? Então, no período onde ele está aprendendo, ó, você vê que esse é um potro com pouco tempo de doma. Na hora que a gente vai colocar o equipamento, ele ainda fica um pouco tenso, né? Mas ele reage bem, tá bem tranquilão. Então, nesse processo no início, a gente vai trabalhar com a bandeirinha, vai desensibilizar o cavalo, né? E depois a gente vai chegar com os equipamentos nesse cavalo com muita calma, né? Então, por exemplo, a manta, né? Cavalo início de doma, eu vou tirar o medo da manta, né? Vou passar a manta no corpo dele, até eu ver que ele está sem medo da manta. E aí a gente começa a jogar em cima dele. Isso é lá no início, quando a gente está iniciando a doma, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer com a sela. A sela, a gente quer fazer o mesmo processo, então a gente vai aproximar dele, né? Vai movimentar essa sela, vai tirar o medo. Olha lá, vocês estão vendo que esse movimento que eu faço aqui, ó, ele ainda tem um pouquinho de receio, né? Depois dos primeiros dias de doma. Então, ó, joguei, né? Quero que ele, nesse período de doma que ele está aqui agora já com 45 dias, que ele tenha reações boas, né? Que não sejam reações ruins de medo, né? Apesar de ainda ter um pouquinho de tensão, mas eu não quero que ele tenha medo quando eu vou colocar os equipamentos, tá bom? Então, por exemplo, um potro que está em doma, no início, eu nunca vou apertar muito a barrigueira, certo? Eu vou fazer isso em 3 estágios, aliás, em todos os cavalos, mas especialmente no início da doma. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, de não chegar com pressa, colocar o equipamento dele e dar um apertão. Então coloquei, encostei a barrigueira, né? Estou sempre olhando aqui se a manta está encaixada na sela para não fazer pressão na cernelha. Encostei a barrigueira. Agora eu vou colocar a embocadura, que é algo que eu só comecei a usar nas últimas 2 semanas de doma. Tá? Nas 4 primeiras semanas ele trabalhou só com esse cabrestinho aqui, sem nenhum tipo de embocadura no início. E agora eu já estou trabalhando com bridão agulha, ó, certo? Eu quero que ele esteja, ó, nessa situação aqui, ó, relaxado, ó, que eu possa pôr minha mão aqui, ó, encosta a embocadura, ele abriu a boca sozinho. Agora passei uma orelha, passei a outra. E ele tem que estar bem tranquilo aqui nesse processo aqui de colocar a embocadura também. Ainda está se acostumando com a embocadura. Nos primeiros dias de doma, eu coloquei embocadura, mas não usei. Ou seja, coloquei cabresto, coloquei um bridão, mas não trabalhei na boca dele. Só deixei ele carregando a embocadura para ele se acostumar. Bom? Então, isso é uma das coisas que a gente quer. Vou colocar o peitoral, que não tinha colocado ainda. Então, na sequência aqui, primeiro a barrigueira, segundo o peitoral ou a barrigueira traseira, tá? Nunca primeiro eu coloco o peitoral ou a barrigueira traseira, sempre primeiro a barrigueira aqui do centro, que é a cilha, né? Coloquei o peitoral, a bocadura está no lugar, agora eu dou mais um aperto, eu já tinha dado aquela encostada, né? Dou mais um apertozinho. E o terceiro aperto eu vou dar lá quando eu chegar na pista. E vocês podem ver que o meu cavalo está tranquilo, né? Em toda a colocação do equipamento foi super tranquilo. Cavalo com mais ou menos aí 6 semanas de doma. Então vamos lá, vamos para a pista agora. Terceiro aperto na barrigueira. Pronto, agora está na medida ideal para eu começar a montar. E se eu faço desse jeito, meu cavalo em início de doma e os cavalos também já domados, ele vai estar sempre tranquilo. Se eu venho lá no começo, dou aquele apertão num potro em doma, ou mesmo num cavalo já domado,
cavalo vai ficando com medo disso, vai ficando desconfortável com isso, e ele começa a se mexer, não fica quietinho que nem esse cavalo está aqui, ó, paradinho, né? A gente faz o processo aos poucos, sem pressa, né? E aí a gente vai ter sempre um cavalo legal assim, que não tem desconforto com toda essa questão do equipamento. Isso desde o início da doma funciona muito bem.